Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar. É o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e mediu este podcast. Lembrando que este conteúdo é desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústria, projeto nacional capitaneado pelo Sebrae RS, que também é responsável pelo conteúdo da Mercopar. E você pode acessar este videocast no Spotify, basta procurar por Plano de Voo. Também estamos no YouTube da Mercopar e na plataforma Mercopar. Tem muito conteúdo exclusivo sobre indústria para vocês. E antes de a gente iniciar esse episódio especial com os nossos convidados, que não são brasileiros, eu vou apresentar o meu parceiro, Kleber Marques, o intérprete, que está aqui para nos ajudar a facilitar essa conversa com os nossos convidados. Seja bem-vindo, Kleber! Muito obrigado para a audiência. Eu sou Kleber Marques e agradeço por estar aqui aprendendo tanto com a Alexandra em 2 dias. Tem sido uma masterclass. Oh, muito obrigada. Graças, thank you. Merecemos. Gente, nesse episódio vamos aprender sobre digitalização das indústrias da União Europeia e da África do Sul, é claro, com os maiores especialistas de cada um desses países. E para nos mostrar o panorama da Europa, a gente recebe Maite Carracedo, Espanha, diretora de Ecossistema e Impacto da Funding Box, o maior e mais profundo ecossistema de financiamento de empresas de inovação e startups da Europa. Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui, Maite. Thank you so much, my pleasure. E o nosso outro convidado, muito especialista, gente, vai trazer uma perspectiva da África do Sul. Recebemos o gerente regional da Agência de Desenvolvimento de Pequenas Empresas, Colin Leshow. A SEDA, como é conhecida, fornece apoio não financeiro a pequenas empresas e cooperativas por meio de 54 filiais e mais de 100 centros e hubs de incubação em toda a África do Sul. E o Colin é um dos gerentes de uma região no norte da África. Que prazer te receber aqui, seja bem-vindo ao Plano de Voo. Muito obrigado por me receber. É um prazer estar aqui. Coisa boa. Então, vamos passar para o nosso debate. Eu gostaria de ouvir do Colin e também da Maite que eles nos trouxessem um pouco assim, as estratégias, né, da União Europeia e da África do Sul. Que ações são adotadas para impulsionar as pequenas e médias empresas, tanto na África do Sul quanto na União Europeia? E o que a gente tem de parecido com o Brasil? Ok. Há muita coisa em comum, segundo ele, entre as duas economias, porque o que o Sebrae faz pelas empresas é muito semelhante ao que não necessariamente uma grande instituição unicamente comparado ao Sebrae, mas a união de pequenas instituições fazem, que é tentar fomentar para que isso aconteça se desenvolva dentro dessa lacuna que há na indústria. E ainda fazem mais para que haja espaço onde talvez não haja lacuna, mas haja uma necessidade de algo ou haja algo novo que mostre que há algo que falta. E eles trabalham, né, como falou, com financiamento. Eles ajudam a desenvolver e treinar e preparar essas pessoas para o mercado e prepará-las para preencher essa lacuna. Não só para entrar lá e preencher, mas também para saber como resolvê-la. Ótimo. Maite, e na União Europeia, que ações a gente tem aí para fomentar e fazer crescer e permanecerem abertas as pequenas e médias empresas? Ok. E aproveitando isso, a Maite traz uma questão bem relevante na colocação dela, que fala de 2 instituições diferentes.
A Espanha, perdão, me faltou por um momento, tem mais ou menos 500 pequenas, médias empresas, ainda mais pequenas empresas. Isso é muito semelhante ao que acontece no Brasil. E assim como acontece no Brasil e acontece na África do Sul, existe um esforço, um trabalho muito consistente para que o fator humano continue sendo a principal chave para esse desenvolvimento. Ela faz uma menção à economia, né, que tem diferença em relação ao Brasil, e eu volto aqui só para apontar o que ele disse, que uma coisa que é muito importante é que as nossas economias têm muitas coisas parecidas, por isso facilita ações muito parecidas. Já quando a Maitê traz as questões da Espanha, acontece o quê? Se apresenta, eles têm vários hubs espalhados, mas eles tentam o quê? Estar sempre próximos a locais onde mais se concentram o surgimento de novas ideias, de startups, de tudo, oferecendo e criando uma espécie de sistema onde possa se desenvolver em torno, onde o desenvolvimento possa se dar em torno, para que na hora da necessidade, da busca da ajuda para o que não entendeu, também se tenha a proximidade da mão estendida, esteja literalmente ao alcance da mão essa solução. O fomento é dado principalmente pelo governo, mas também há outros tipos de levantamento, de financiamento, de busca de financiamento, mas isso é feito por instituições diferentes. E é exatamente o trabalho dela, é fazer essa união, criar essa sinergia entre as diversas partes que, na verdade, funcionam de maneira diferente por pertencerem a sistemas diferentes, porém com o mesmo objetivo. Vamos começar com os BRICS, então. Os BRICS são, na verdade, os países que estão emergindo rapidamente. Há muita semelhança porque é bem fácil de resumir, na verdade, essa ideia, porque a gente volta para a questão qual. Não adianta você fornecer tecnologia, uma tecnologia ultra mega avançada, se você não tem seres humanos preparados para conviver com essa tecnologia, que vai afetar o seu dia a dia, que pode frustrá-lo ou não. Então tanto o Brasil quanto a África do Sul têm isso em comum, e é uma ideia que circula dentro do BRICS, que é isso, acabar com esse medo das pessoas de perder o seu lugar para a máquina, preparando-as para ser um parceiro da máquina e não um concorrente. I also believe that Bem, aproveitando essa resposta deles, e a gente está tratando aqui, né, de duas realidades diferentes, três, né, contando o Brasil, mas eu queria trazer, não tem problema não, eu queria que a gente comentasse um pouco, puxando isso, o papel das parcerias público-privadas nesse fomento aí, especialmente já que estamos falando aqui da digitalização, transformação digital, né, que a pandemia acelerou, público-privado, essa união do público-privado, como é que vocês veem isso? Vocês veem com bons olhos como uma boa saída para acelerar a digitalização? Of course, I see it as a beneficial. Essa parceria, na verdade, sem dúvida alguma, é beneficial, é muito benéfica. Por quê? Porque se tem acesso a muita coisa que já está pronta, preparada para se dar a partida nessa preparação dessas pessoas, desses novos negócios que são pequenos, estão começando com muito pouco, porém
quando você pensa em governo, quando você pensa em algumas empresas do setor privado, eles já estão com ambientes preparados e dispostos a oferecer isso para o treinamento dessas pessoas, para a preparação dessas pessoas. E quando falo em treinamento, acho que é uma palavra muito dura, acho que é muito mais do amaciamento, do desenvolvimento do olhar daquele que vai depender da máquina para que a sua ideia avance. Connections between, public. I think that, public-private. A resposta, na verdade, tem uma certa forma de cruzamento com o que a MIT diz. Eu acho que porque é interesse dos governos que essas empresas comecem de alguma forma e se sintam sólidas, ou pelo menos com um suporte sólido. O que ele traz? A questão de que o governo, o lado do Estado, tem muita estrutura pronta para preparar essas pessoas para acabar com o medo de entrar no mercado, para amaciar o mercado para receber as pessoas. E o que acontece? Também há um grande número de médias empresas na África do Sul, mas ele mencionou antes também que também há um grande número de muito pequenas empresas, quase microempresas. Então há essa intenção e o governo, ele repete, e acho que é uma coisa que faz sentido ser em comum, que o governo tem estruturas e ferramentas que podem fazer isso acontecer muito rápido, e eu acho que a palavra-chave é segurança. Dar a essa pessoa que está começando a segurança de que ela tem uma mão para ser estendida a ela, caso ela se perca no caminho ao objetivo dela. Innovation and digitizing of Importante. A pandemia, quando ela chegou, pegou todo mundo de surpresa, acelerou muito a transformação digital das empresas de todos os tamanhos aqui no Brasil, é claro, mas também escancarou um problema gravíssimo, que era o quanto estamos atrasados na transformação digital, especialmente para as pequenas e médias. E eu gostaria de saber se na Europa e também na África do Sul teve essa mesma característica de que quando veio a pandemia a gente temos muito trabalho para fazer. Yes, it happened the same é uma in resposta Europe. bastante clara que And I suppose fala everywhere no in the sentido world, de right? So indeed, what sim, we observe. acabou, foi um tapete que foi puxado de todos do mundo inteiro ao mesmo tempo, mostrando essas lacunas que com certeza acelerou a busca de fechar essas lacunas. Isso foi compreendido muito rápido, que é importante, e percebido que havia já deveria se ter trabalhado essas falhas, essas faltas que nos fizeram durante Covid-19 e que tivemos que correr para conseguir alcançar o que o vírus a velocidade do vírus. E isso inevitavelmente afetou a economia. E eles investiram muito nisso, e isso levou não só o Estado a olhar para o civil como uma necessidade de ter isso, mas também os civis se dando conta que precisavam se digitalizar mais para conseguir avançar, e eles tinham portas abertas para esse propósito. I think from a South African perspective, what happened was that assim como aconteceu com o que foi descrito pela MIT, aconteceu no Brasil. A pandemia descobriu muitas falhas, e ele fala algo interessante.
porque começou as primeiras falhas que foram notadas no próprio governo, que as pessoas não conseguiam chegar a pedir acesso aos seus fundos, às suas ajudas do governo, porque precisavam preencher tanto papel e, em princípio, não podiam sair de casa. Ao contrário de que, se estivesse digitalizado, as pessoas não precisariam sair de casa para fazer o seu pedido de socorro. E isso foi uma coisa que foi percebida inicialmente, inclusive pela própria instituição da SEDA, né? Por quê? Porque eles se deram conta que ainda muito do processo deles era burocrático e à base de papel. Então, foi uma conscientização tão generalizada de que não se imaginava que ainda se usava tanto papel. E, de repente, o Covid colocou no nosso olho. Não tinha como ver. É isso que ele diz, assim, que até nós mesmos nos demos conta que processos que podiam ser feitos muito mais rápidos acabavam sendo perdidos ou negados, ou sequer as pessoas conseguiam chegar até lá de tanto papel. E outra coisa muito importante, quem conseguiu mais acesso a fundos durante esse processo na África do Sul eram as empresas que tinham algum nível a mais de digitalização. É uma informação bem interessante, de novo, muito compartilhada e parecido com o Brasil, porque aqui também aconteceu isso, também nos descobriu e mostrou as falhas. E quem está mais digitalizado normalmente são as maiores, então é uma sobrecarga ainda para as pequenas e médias. E vamos então para a nossa última pergunta desse papo aqui. Eu queria saber o que o Colin e a Maitê têm para deixar de dica para os nossos empreendedores e empreendedoras que estão nos assistindo, especialmente das pequenas e médias empresas da indústria, já que estamos nesse evento focado em indústria, que é a Mercopar. Ele dá uma resposta interessante, porque, de certa forma, começa e acaba no mesmo lugar. O Brasil, inicialmente, devia abrir muito mais o seu meio ambiente empresarial para outros países. E fora isso, assim, voltando para a África do Sul, eles dão atenção tanto às médias empresas quanto às pequenas empresas, enquanto o Brasil tem uma tendência a vislumbrar, fomentar as empresas de médio porte. E ele acha que isso deveria ser mais uniforme. E isso ajudaria muito mais. E o que eles estão levando também, estão levando muito conhecimento. Uma feira como essa, por exemplo, ele diz que é algo brilhante. Mas por que eu digo que começa num ponto e volta no outro? Abrir para outros países também aqui na feira, para que outros países venham mostrar aqui nesta mesma feira. Pedido anotado. Well, indeed, you É bem interessante a resposta da Maitê, porque a primeira parte ela nem dá, porque ela diz que ela repetiria o que o Colin falou. E por que é interessante abrir para outras empresas, não só para empresas de países talvez muito mais desenvolvidos, mas também talvez para países que estão precisando de tecnologia. Para isso também, não se ajudar nas duas vias. Então, por que não trazer, nem que seja no começo, fazer uma demonstração do que há de tecnologia disponível? E há muitas empresas, especialmente aqui na América Latina, que ainda estão muito atrás nessa corrida pela digitalização, por esse avanço tremendo da tecnologia, e não conseguem por falta de recursos, que talvez, se uníssemos forças, pudéssemos fazê-lo. A Europa tem interesse em participar, está aqui presente e poderia ser uma grande ajuda, né, se convidada a trazer exemplos de tecnologia, exemplos de mão de obra, exemplos de formas como
como pular ou como fechar lacunas que parecem impossíveis para esses países tão pouco munidos de tão poucos recursos que a gente tem em algumas regiões da América Latina. Bom, eu quero dizer para a Maite e para o Colin que todos os pedidos de vocês, solicitações anotadas. E eu quero agradecê-los demais pelo tempo de vocês, pela generosidade e por trazer tantas informações especiais. Foi um prazer recebê-los aqui no Plano de Voo. Muito obrigada. E eu espero que o Brasil tenha tratado vocês muito bem nesses dias. Ele disse que ele com certeza vai procurar e vai acompanhar. Please. E é claro que aquele obrigada especial é para você que nos acompanhou em mais esse episódio até aqui. Lembrando que esse conteúdo foi desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústria. E você pode acessar esse e outros conteúdos para a indústria no Spotify, basta procurar por Plano de Voo. Também estamos na plataforma Mercopar e no YouTube da Mercopar. A indústria vive o ano todo. A Mercopar nunca para. Acesse e siga fazendo negócios. Muito obrigada, um abraço carinhoso e até o próximo episódio.